Graça e paz, igreja. Deus abençoe você. A experiência é fundamental. Vamos lá. Alguns dias atrás, eu estava pregando aqui na igreja, acho que tem 2 semanas, e eu estava falando justamente sobre Deus, sobre as virtudes, e li um versículo para vocês que está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou começar com algo didático. Por favor, fale comigo. Eu fui escolhido por Deus. Eu faço parte da geração que foi eleita para ser chamado filho de Deus. Eu sou um sacerdote real. Eu sou nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva deste Deus maravilhoso. Oh, aleluia! Você é, mas tem uma finalidade, queridos. A Bíblia diz que a finalidade de você ter sido escolhido, de você fazer parte desse povo, de tudo isso que você acabou de ouvir e proclamar, a Bíblia diz que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Naquele dia, queridos, eu sabia, não acabou a pregação. Deus continuava queimando o meu coração, e aí eu comecei a pensar, bom, Deus, então vamos ruminar esse versículo, vamos mastigar, vamos fazer com que aquilo ali fique tão fácil, que não importa se for um adulto, se for uma criança, todos precisarão entender o que é o que nós fomos chamados para fazer. Agora, uma diferença muito interessante, ou aquilo que é fundamental, é entender o que significa proclamar as virtudes. É bem verdade que todos nós, você fala, nossa, aquela pessoa é virtuosa, nossa, tem virtude. Mas o que é virtude? O que é, segundo o dicionário? Segundo o dicionário, virtude é uma disposição firme e constante para praticar o bem. Então, nós fomos convidados, conclamados, a falar do nosso Deus. E este Deus tem a característica dele, faz parte dele, essa prática do bem. Ele quer o nosso bem. Ele quer o teu bem. E é isso que nós temos que entender, que nós vamos entrar na palavra de Deus para ver. Deus tem uma disposição firme, constante, uma prática, a vontade dele sempre vai ser essa prática de bem. Aí você vai falar, bom, também é fácil, ele é amor, né? Então, mas há em Deus outras virtudes, e nós precisamos saber também para poder falar sobre elas, porque essas virtudes fazem parte do caráter de Deus, fazem parte do que Ele é. Então, vamos para o dicionário de novo, que é caráter. Caráter é o modo de ser de cada um conjunto de qualidades de uma pessoa que determinam a sua conduta, determinam o seu temperamento, determinam a sua concepção moral, a sua índole. Que coisa maravilhosa. Então, eu pensei, realmente, então nós precisamos conhecer mais sobre essas virtudes desse Deus, para que a gente possa, através de uma prática, poder falar dele, de quem ele é, do que ele faz, o que ele é capaz. E foi nesse rumo, nesse sentido, que eu fui me aprofundando, e eu quero, junto com vocês, esmiuçar mais sobre esse caráter de Deus. Aí eu me lembrei de um versículo que está em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz assim, ó: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Misericórdia, juízo e justiça, Ele faz essas coisas e nós devemos praticar estas coisas, é o que está dizendo na palavra de Deus. Oséias também, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: pois quero misericórdia e não sacrifício,
conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Portanto, conhecer a Deus deveria ser, e deveria ser a prática de todo cristão. É o projeto, gente. Você precisa conhecer a Deus para você poder saber quem Ele é, poder propagar essas virtudes que Ele tem. Então, quando a gente fala que nós temos fé, nós estamos dizendo que nós sabemos que Deus pode, que Ele é capaz, que Ele faz, não é tudo isso. Ele tem o controle de todas as coisas, verdade. Mas o que falta para nós, então, numa hora de luta, de ansiedade, aprender a descansar nesse Deus? Foi Deus que foi nos buscar, que se revelou primeiro. Foi Ele que se revelou no passado, no Velho Testamento, e continua se revelando nos dias de hoje. Essas revelações que aconteciam lá atrás, no Velho Testamento, elas eram parciais. Eram revelações onde Ele se manifestava para um, para outro, e dependendo da circunstância que eles estavam passando, ali vinha a revelação de Deus naquela área. Jeová Jireh, Jeová, aquele Rafá, de repente, da doença. Cada uma das situações ele ia se revelando. O conhecimento de quem Deus era, a maneira como Ele se revelava, tinha muito a ver com a circunstância, se dizia, falava sobre o seu povo, aí vinha então aquela revelação. Foi isso que Ele fez com Abraão. Foi Ele que foi atrás de Abraão, foi Ele que se revelou a Abraão. Abraão tinha uma necessidade, mas ele já era rico, mas ele tinha uma necessidade. E quem de nós não tem? E quem de nós não tem? Ele não tinha filho, Deus proveu. Então, a nossa maneira de entender esse atuar de Deus é tão importante, porque às vezes a gente pensa que nós que estamos aqui na casa dele, nós já conhecemos, mas essa manifestação de Deus, muitas vezes atinge até as pessoas lá de fora de uma maneira tão tremenda, e às vezes não atinge dentro daqueles que se dizem cristãos. Vou revelar isso por quê. Olha o que está escrito em Josué capítulo 2, versículo 9. Vocês se lembram de Raabe, aquela mulher que era uma prostituta, e que estava ali em Jericó? Olha o que ela disse quando 2 homens chegam na cidade, e ela esconde esses homens, porque elas sabiam, esses 2 pertencem ao povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o que ela diz: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Uma ímpia, uma gentia, uma que nunca tinha visto todos aqueles sinais e maravilhas que ele tinha feito lá, mas ela tinha ouvido falar. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. A fama foi indo, e eles sabiam disso. Aquela mulher, por causa desta palavra, ela não apenas foi salva, como seus familiares, como também Deus é tão incrível que ela fez parte da descendência de Deus. Descendência não, ascendência, daqueles que foram, aqueles que depois trariam Davi e depois trariam Jesus. Coisa maravilhosa. Mas então, em Jesus, nós chegamos agora no Novo Testamento e nós vamos ver que em Jesus essa revelação desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que causava medo em alguns, mas que deveria causar em outros paz, segurança, tranquilidade, Jesus veio e revelou. Porque Ele mesmo, quando Ele estava numa situação, indo embora, já os seus discípulos, última ceia, e aí Ele fala: para onde eu vou, vocês não podem me seguir, mas mostra onde o Senhor está indo. E Ele fala: como assim? Aí Ele fala: mostra-nos o Pai. Mas Filipe, eu tenho estado tanto tempo com vocês, e vocês ainda não reconhecem que eu e o Pai somos um. A revelação de Jesus, Ele não estava revelando pela aparência física, pelo contrário, diz a Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 2, Ele diz assim: não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para Ele, mas não havia beleza que nos agradasse. Ele não estava revelando em termos de aparência, em termos físicos, mas Ele estava dizendo: eu e o Pai somos um.
Eu e o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Era isso que ele dizia. E enquanto ele andava diante dos homens, no meio dos homens, ele estava dizendo, e ele era uma carta viva de Deus ao homem pecador perdido. E então nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3, que coisa impressionante, né? Porque ele diz assim, Paulo escrevendo, ele entendeu bem isso, ele diz assim, estamos outra vez recomendando a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês? Ou pedi-las para vocês? Vocês são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, queridos, hoje eu e você, nós temos um privilégio. Hoje nós podemos, por causa da escrita, das facilidades, você pode ter quantas Bíblias você quiser na sua casa ainda, você pode estudar, você tem seu tempo, tudo isso é um privilégio. Mas nós precisamos entender qual é o caráter desse Deus que eu e você servimos, que eu e você buscamos através destas Escrituras. Esse caráter, o caráter de uma pessoa, independente de ser ou de Deus, é aquilo que a pessoa é, como ele é conhecido pelo seu padrão, inclusive moral. É por isso que o diabo está tentando de todo jeito acabar com moralidade, com família, porque através do moral que existe hoje na nossa sociedade, você pode não apenas conhecer uma pessoa, mas você vai saber quem é o teu Deus. Porque o que nós temos visto é que, dentro do caráter de uma pessoa, o moral é revelado. E o caráter que existe até hoje na humanidade, vem escrito por causa da palavra de Deus. Exatamente por isso Satanás está tentando acabar com isso. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele está falando sobre o padrão de moralidade que eu e você, e a sociedade, e o mundo ainda tem em alguns lugares. Pelo contrário, assim como o santo é aquele que o chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, pensamentos errados sobre quem Deus é, o que pode fazer é a raiz de toda a queda do ser humano. Foi isso exatamente que aconteceu com Eva. Quando ela foi enganada por Satanás, Deus havia falado com eles, não comam. E aí Satanás vira e fala assim, certamente vocês não vão morrer. Estava sendo colocado ali naquele momento, ele estava colocando em dúvida o quê? O caráter de Deus. Ele estava dizendo, Deus está mentindo. Deus está mentindo, ele é mentiroso. O caráter de Deus estava sendo posto em prova. E aí, Paulo também escreve, quando você está lendo Efésios 3, 14 a 19, Paulo escreve o seguinte, olha, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, Espírito Santo de Deus, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Uau! Então, quanto mais você conhece esse amor de Deus, mais isso vai te fazer crescer na plenitude do conhecimento de quem Deus é.
E é por isso também que Satanás tem dito o seguinte: já que Deus é amor, Ele ama tudo, então podemos tudo, não tem nenhum problema. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que nós temos que entender, quem é esse nosso Deus que nós cremos? Quem é o Deus que você professa? Você vai crescer na plenitude do conhecimento dEle, claro, quando você o conhecer de uma maneira diferenciada, em profundidade. Se você não conhecer, você pode cair por qualquer engano, gente, não precisa ser só por Satanás, as lutas estão sendo tantas as dificuldades, tantas tentações, que na nossa fragilidade a gente cai. Na nossa fragilidade, a gente cai. Porque quando eu e você estamos mais fracos, mais cansados, mais desanimados, não, isso só está acontecendo lá em casa, eu sei que com vocês não estão. Nós precisamos pedir mais graça para Deus, para poder passar esse problema. Porque, às vezes, a gente não está entendendo nada. Nada, a situação está difícil, a gente não está entendendo nada. E a gente precisa de graça, para pelo menos permanecer firme, inabalável. Que coisa maravilhosa. É nesta hora que o Espírito Santo vai nos levar a conhecer mais e mais um pouco dessa multiforme, essa sabedoria de Deus, mas também sobre esse caráter de Deus, a revelação dele em alguns momentos, porque a nossa fé tem que ser prática. A nossa fé tem que ser prática. Como eu disse, esses atributos de Deus expressam o caráter de Deus. E são esses atributos que vai fazer com que eu e você o conheçamos, amando a Ele de uma maneira diferente, como uma pessoa, não como um Deus inatingível, mas um Deus que está contigo naquela hora de dor, um Deus que segura na tua mão e às vezes até te segura no colo, porque você não está nem conseguindo andar direito. Tanta é a luta. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele diz assim a palavra de Deus: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Não sou eu, não, ele está nos chamando para a glória e virtude dele. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Você pode dizer isso: eu sou coparticipante da natureza divina. Eu fui chamado para a glória de Deus. E Deus está formando em mim, no meu caráter, as virtudes que pertencem a Ele. Gente, isso é maravilhoso. Isso é uma promessa fora do normal. Então, só tem duas possibilidades. Não tem coluna do meio, não tem outra possibilidade. Ou é com Deus, ou é sem Deus. Não tem outra possibilidade. Sem Deus, cada um vai fazer o que acha melhor, cada um vai estabelecer seu próprio juízo, sua própria conduta, ele vai fazer aquilo que ele acha certo, melhor, mais agradável, aquilo que vai trazer felicidade. Cada um vai decidir o seu caminhar. Então, isso daí começa a ser minha preocupação, porque muitos na casa de Deus, muitos estão falando que são de Jesus, falando que conhecem a esse Jesus, mas estão caminhando, ainda escolhendo os seus próprios caminhos, aquilo que lhe é agradável, aquilo que vai trazer felicidade, errando na essência, na base. E olha o que está escrito na palavra de Deus, no mesmo livro de Efésios, capítulo 4, 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho no seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, começa a olhar para dentro de você e, num espelho, teu padrão é Ele.
quanto é que você está parecido com ele? É simples assim. A palavra diz que foi ele que escolheu, são 5 ministérios, não somos diferentes de vocês, mesmo pertencendo ou fazendo parte desses 5 ministérios. Não existe ninguém diante de Deus que não seja ovelha. Todos somos ovelhas. Podemos ter algum desses 5 ministérios, sim, mas não se esqueça que todo cristão foi chamado para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso que a palavra de Deus diz? Batizando em nome dos Pai, falando de quê? Pregando as virtudes dele. Todos temos esse ministério. Alguns são chamados com alguma coisa diferente. Apóstolo é aquele que andando, fazendo, abrindo igrejas, podiam ser chamados de apóstolos. Pastores, aqueles que têm ovelha. Está cheio de pastor que não tem ovelha, mas eu não consigo entender pastor sem ovelha. Não dá para entender. Né? São pessoas que estão usando de nome, prerrogativas de cargo, mas não estão fazendo de acordo com a palavra de Deus. Muitos falham aqui, porque quem foi que escolheu? Não pode ser simplesmente, eu vou abrir uma igreja. Não, eu quero. Não, mas eu já fui batizado lá atrás, está tudo bem. Eu já fui ungido lá atrás, está tudo bem. Queridos, Deus escolhe. Deus faz, Deus chama, é assim que nós temos que pensar. E o Senhor que nos livre de todo orgulho, vaidade, autossuficiência, independência, porque a queda é certa, Então, qual a finalidade do que eu acabei de ler? Unidade da fé, que sejamos maduros, tendo o pleno conhecimento de Cristo. Gente, cristão maduro é todo o sonho de consumo de todo pastor. Cristãos maduros são aqueles que se parecem mais com Cristo. E atingir a estatura do varão perfeito. Oh, como eu estou longe disso, Jesus. Como nós precisamos da graça de Deus para poder caminhar. Sabe, quando eu penso em igreja, igreja é plano de Deus mesmo. Igreja faz, o corpo é de Cristo, mas a cabeça é Jesus. É dele, a igreja é dele, o corpo é dele. Nós temos que entender isso, que nesses últimos dias, inclusive, Ele está nos chamando para atingir essa maturidade. Mas você tem que pensar, por que vocês estão falando toda hora? É uma urgência. Ele voltando, Ele quer ver aqueles que, diante da circunstância, das provações, não abriram mão do chamado, continuam querendo ser iguais a Ele, continuam buscando a vontade dEle, fazendo tudo aquilo que Deus quer. É uma urgência no nosso coração que brota. Nós estamos orando pelo teu crescimento, pelo nosso crescimento, pela nossa maturidade, pelo pleno conhecimento deste Deus. É isso, queridos. Tem que ser completo em nós todo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele está voltando. Sabe, nós não podemos ser mais como criança, agitada por vento, agitada por qualquer doutrina, e aquilo lá, a palavra de Deus está sendo deturpada. A palavra de Deus, Satanás, através do engano, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele está enganando as pessoas, ele está tentando tirar de dentro da casa de Deus, através de tanta luta, provação. Paulo dizia assim, olha, cálice, eu trago no corpo as marcas de Cristo. A luta tinha sido tão grande, ele não estava nem aí mais para a opinião dos outros. Ele estava prosseguindo para o alvo era Cristo, o alvo era a palavra, ele estava dizendo. Mas a própria palavra é que nos diz que pessoas nesse final dos tempos iriam manipular a palavra, iriam trazer o engano. Oséias, capítulo 4, versículo 6, só a primeira parte para a gente ser mais rápido. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Sabe, se nós estamos sendo transformados, é urgente conhecer esse caráter desse Deus. E Cristo veio para revelar justamente esse caráter. Foi Ele que falou, eu e o Pai somos um. Precisamos orar, mas nós também precisamos entender o que nós estamos orando. Vocês conhecem a oração que nós chamamos de Pai Nosso?
E o que diz na palavra, nessa oração? Mateus, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, ó, Jesus que está ensinando, hein? Jesus que está ensinando. Venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como no céu essa vontade já é feita, seja feita também na terra. Vem o teu reino. Não mais aquilo que nós achamos, mas vem o teu reino. Seja feita a tua vontade para a minha vida. Não o que eu quero, o que eu acho, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, eu e você sabemos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muito bem, a nossa é boa e é agradável. Perfeita nunca. Porque a nossa vontade, quando a gente quer executar, é a vontade da carne. E a carne é tendenciosa. E aí nós não vamos estar fazendo aquilo que é básico, que é a vontade dele. Então, enquanto eu estava escrevendo essa pregação, eu tive uma experiência com Deus muito gostosa. Eu sempre pergunto se é isso que Deus quer pregar, quer falar, quer ensinar para vocês, né? E Ele tem que falar primeiro comigo. E aí, essa semana, enquanto eu estava escrevendo, fazendo tudo isso, eu tive uma experiência linda com a Karina. Porque a Kari, do nada, chegou para mim e estava me contando que ela estava ensinando o sobrinho dela sobre a palavra confiável. Eu fico de antena em pé para saber, porque uma coisa é você ensinar alguma, né, mas ensinar uma palavra confiável, e eu confiável. Então, eu já fiquei de antena em pé. Aí ela virou e falou assim para o Miguel, o sobrinho dela. Ele é muito brincalhão, uma criança muito querida, mas muito assim. E ela precisava tirar um hábito dele. Toda vez que ele ia brincar com a Kari, depois ele queria beijar, no final, ele beijava, mas em seguida ele lambia o rosto dela. E aquilo ela ficava muito brava. Muito brava. Ela falou assim, preciso ensinar para ele que eu preciso aprender a confiar nele. E aí ela propôs uma brincadeira. 10 beijos, você vai me dar 10 beijos, mas você não pode me lamber depois. Será que você é confiável? Eu posso confiar que você não vai me dar. Pode, titia? E aí ele veio, os 10 beijos, e não lambeu. Uau! Aí, parabéns, Miguel, você é confiável, você prometeu e você cumpriu o que você tinha prometido. Eu posso confiar na tua palavra. Você já viu, né? Ele estava todo se achando, porque agora ele é confiável, né? Lição aprendida. Mas na hora que ela estava fazendo e me contando isso, Deus começou a falar aqui no paralelo. Muitos creem em mim, mas não confiam. Sabem que eu tenho poder, mas não me veem como alguém confiável. Mesmo estando escrito na minha palavra, não creem que acontecerá como está escrito. Uau! Pura verdade. Pura verdade, gente. Queridos, se Deus fosse confiável na tua e na minha vida, em todos os momentos, qual seria a nossa reação? De descanso. De descanso. Afinal de contas, Ele é confiável. Se nós oramos, Ele é confiável. Quando alguém promete alguma coisa para você, se você confia naquela pessoa, você fica esperando acontecer, porque você sabe, aquela pessoa prometeu, é confiável. Por quê? Porque você conhece, você já andou com ela, você sabe que quando ela fala, ela cumpre. E se você sabe que aquela pessoa não mente, né? Porque é isso que Satanás gosta de mostrar, Deus está mentindo, aí a gente começa a agir na nossa força, braço, poder, na nossa sabedoria. Mas se a gente conhece o caráter de Deus, se Ele falou, o descanso teria que vir. Eu vou contar uma experiência para vocês de como você conhece realmente uma pessoa. Alguns já ouviram, mas tem tudo a ver. Eu conheço o Caio, muito. Muito. Conheço o Caio quando ele sobe o degrau daquela casa. Eu sei se o homem está bravo, se o homem está nervoso, se está feliz, pela pisada. Afinal, nós vamos fazer o ano que vem 50 anos de casado. Então, eu conheço o Caio. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante.
Nós estamos num passeio de barco, ele tinha chamado algumas pessoas para irem com ele, colegas de trabalho, e foi um dia que estava uma coisa horrorosa, um vento horroroso, mas já tinha alugado o barco, já estava tudo combinado. Então, vamos. Nessa época, a gente morava lá em Santos. E aí aconteceu que, quando nós chegamos numa praia linda, maravilhosa, bem, não podia chegar muito perto, o vento e tal, então, ele resolveu, o nadador, e mais um outro, que eles deviam pular na água, sem esperar barco, sem esperar, e pularam, e foram. Daí a pouco, todo mundo se preparando, pondo colete, esperando o barco e tal, eu só ouço, socorro! E era a voz dele. Na hora, todo mundo caiu na risada. Olha lá o nadador, está lá, ó, socorro! Eu olhei para todo mundo e falei, meu marido não brinca com essas coisas. Pode pular na água, porque alguma coisa séria está acontecendo. Uma pessoa, uma mulher, eu estava conhecendo aquele grupo na hora, ela pulou na água, e quando ela pulou, alguém falou, bom, ela é nadadora profissional, já ganhou coisa. Eu falei, bom, menos mal, senão nós vamos ter que, né? Eu não sabia nem que ela era a esposa de um que estava na água, porque o outro era o meu marido, né? E ela foi direto para o Caio. Quando ela estava chegando perto, o Caio falou, não é comigo, é o teu marido. E ela desviou, foi lá. E vocês sabem que, quando uma pessoa está afogando, a primeira coisa que ela faz é tentar empurrar a pessoa para baixo, para poder ficar respirando. Ela simplesmente deixou ele perder as forças, ela pegou ele pelo pescoço e ela salvou. Porque eu confiava no meu marido, um homem foi salvo da morte naquele dia. Ser confiável é a coisa mais importante. Todo crente deveria saber que o nosso Deus é confiável. Nosso Deus é confiável. Nós que somos crentes, nós temos que entender isso. Mas nós temos que lembrar o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 19, porque ele diz assim, você crê em Deus? Você crê que Deus é um só Deus? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, o fato de você crer que há um só Deus, não vira nada. O diabo também crê, só que eles não descansam, eles não se aquietam, porque eles sabem o que está esperando para eles no final das contas, né? Eles sabem que para eles não tem perdão, qual será o destino de todos eles. Mas e nós, queridos? E nós que dizemos que somos de Deus? E nós que dizemos que somos de Jesus? Aleluia! Nós deveríamos crer que Deus é bom, nós deveríamos crer que Ele tem planos, e os planos dEle para a tua e para a minha vida são planos corretos, que nos trarão boas coisas, que farão para nós, em nós, cumprirão em nós a sua vontade, o seu querer. Ele tem pensamentos de paz sobre você. O nosso Deus é confiável. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe, quando você está lendo 1 Coríntios capítulo 10, 13, eu vou começar a falar algumas características, algumas virtudes deste Deus, só para te mostrar que esse Deus é fiel e você pode confiar nele. Diz assim a palavra de Deus: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Tentação é obra do diabo, provação é obra de Deus. O diabo nos tenta porque nós temos brecha, porque nós temos pecado, mas mesmo tendo erro, ele vai prover para você e para mim circunstâncias, ele não permite que seja maior do que aquilo que você pode suportar, mas a gente precisa crer nisso, senão a gente vai ficar o quê? Vitimizado. Ó vida, ó céus, ó azar. A gente vai achar que Ele não é bom, que Ele não é confiável. Olha o que está escrito, queridos.
em Salmo 145, o versículo 13, só a parte B. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Se está escrito, você pode crer, Ele é fiel em todas as suas palavras. É Ele que te sustenta. Salmo 145, essa palma é para Ele, a glória é só dEle, porque Ele é fiel, Ele é confiável. Olha o que está no Salmo 145, 14. O Senhor sustém todos os que vacilam e levantam todos os que estão prostrados. Você está prostrado, você está vacilando. É o Senhor que te sustenta. É Ele que te pega, que te levanta. É o que diz a palavra de Deus. Então, enquanto eu estiver falando sobre as virtudes, as características dele, porque nós queremos que você seja maduro, que você entenda quem é Deus na tua vida, a ponto, inclusive, de você falar dele, mesmo que naquele momento que você esteja falando, testemunhando, em você mesmo a luta esteja tremenda, esteja grande demais. É uma situação que parece loucura, mas nós temos que crer. Então a pergunta é, você confia mesmo em Deus em todo o tempo, em toda e qualquer situação? Eu posso dizer para vocês, por mim, é claro que eu não faço isso. Tem hora que eu estou muito bem, queridos, mas tem hora que a dor é tanta, que a luta é tanta, que a gente começa a esquecer um pouco de quem é que nós cremos. Mas isso sou só eu, não vocês. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, agora estou falando desse Deus que é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha outra coisa, Deus é confiável. Eu gosto dessa passagem. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Porque você confia, Ele endireita. Porque você reconhece, porque você clama a Deus, é Ele que vai entrar nessa luta, é Ele que vai endireitar o seu caminho. É o que a palavra de Deus promete. Deus é bom e também misericordioso. Salmo 107:1, olha para separar alguns versículos. Gente, olha que eu peguei versículo, tinha muito, muito mais. É só para injetar em você um pouco de fé nessa luta que você está passando. É só para dizer que Deus está vendo o que você está passando. É só para dizer, Ele não parou de agir. Ele sabe a hora de intervir. Ele sabe até onde você consegue suportar. É isso que a palavra de Deus diz. O Senhor é bom para todos. Ele faz nascer o sol sobre justo e injusto. Deus se preocupa até com a natureza, com animais. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Oh, glória a Deus. Vamos ver agora uma dessas virtudes que nós estamos falando. Deus tem compaixão. Jonas 4, 10, 11, vocês lá sabem a história de Jonas, né? Foi chamado para ir lá naquela cidade, Nínive, para pregar, para falar desse Deus, testemunhar as virtudes desse Deus, e ele, ao invés de ir, porque ele tinha uma gana daquele povo, aquele povo já tinha sido muito ruim com eles, já tinha praticado coisas, entrado, lutado contra Israel, ele não queria ir lá, porque ele sabia que se ele fosse, Deus iria perdoar aquelas pessoas, e no coração dele, ele não queria perdoar, ele queria justiça, ele queria vingança. E aí, nós vamos ler nessa passagem, no capítulo 4, versículo 10 e 11, ele disse, Deus falando para ele, você tem compaixão de uma planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de
120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Como é bom Ele ter. Quando é para nós, a gente gosta, né? Oh, Deus, tem compaixão de mim. Tem compaixão. Mas Ele tem. Aquele povo era um povo pecador. Só que quando Jonas entrou naquela cidade e falou que eles deveriam jejuar, olha a pregação que ele fez, ele estava tão bravo. Leiam depois, pouquíssimos capítulos, né? Não quis, fugiu, caiu na barriga da baleia e tal. E a pregação que ele faz há 3 dias e Nínive será destruída. Que amor! 3 dias e Nínive será destruída. Ele saiu andando para aquela cidade falando isso o tempo todo. Foi só isso que ele disse. A Bíblia diz que todo o povo se arrependeu, que todo o povo colocou pano de saco, porque eles sabiam que eles estavam errados. Você acha que Deus, que você, a tua vida, que depende dEle, que está na mão dEle, que você já é filho dEle, você foi chamado para ser sacerdote, você é nação, você é povo escolhido, você acha que Ele não sabe o que deve fazer? Puxa vida, o plano A não deu certo, e agora, o que eu vou fazer com aquele meu filho? Oh, gente, Deus é confiável. Deus é confiável, e Ele é justo também. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 9, 14. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre todos. Pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ele está mesmo declarando que aquilo tinha acontecido para aquele povo de Israel, porque eles tinham pecado, eles estavam seguindo outros deuses, e agora Ele está reconhecendo, olha, nós estamos passando isso porque nós fizemos bobagem, fomos nós que erramos. Ele é justo. Deus é justo. Deus gosta de quem é justo e quem faz justiça, porque Ele é justo. É assim que você tem que pensar em cada momento que você estiver lendo e ouvindo isso. Até que ponto eu sou justo? Até que ponto eu sou compassivo? Eu sou misericordioso? Eu estou agindo com aquela pessoa em amor? Eu estou fazendo isso porque eu conheço, Deus é amor. E eu, para ser parecida, cara do Pai, filhinho, não é assim? É assim que é. Já pensou Ele olhar para você e falar assim, nossa, é a cara do Pai? Gente, que coisa mais linda. Nossa, meu filhinho é a cara do Pai, é a minha cara. Não tem privilégio melhor. Saber que você está sendo trabalhado, preparado, e que Deus há de mudar a tua e a minha história. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6, só a parte B, quando ele está dizendo que Deus é galardoador, diz a palavra de Deus, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Deus é paciencioso. Eu vou ler alguns versículos só para você pensar e depois vá procurando, tem mais virtudes, tá? Eu estou em Êxodo 34, 6, diz assim, Moisés pedindo para conhecer a Deus de uma maneira diferenciada. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, Deus compassivo. Não, Moisés, e proclamou, o Senhor Deus, compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia, em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos dos filhos, até a 3ª geração. Se você quer fazer uma continha rápida, Ele visita a iniquidade, 3, 4. Misericórdia, 1000. Fica em paz, a tua geração está bem protegida. Está muito bem protegida. Mas nós precisamos ser cristão maduro. E uma coisa muito legal que acontece aqui na igreja sempre, é que quando nós estamos pregando e a gente ouve a pregação do que nos sucedeu, a gente vai falar assim, nossa, tem link, né? E se você quer ser maduro, uma pessoa experiente, ouça a pregação que foi das 8h30. Ouça, e ele só estava ali falando sobre uma característica de um crente maduro. O crente maduro que não fica irritado. Quando ele falou isso, eu falei, lá vem. Não fica irritado, não fica bravo, não tem fúria, né? Falei, tupiche.
vem de novo em cima de nós, e a gente sorri, porque ele fala com tanta, né? É um amor que ele fala isso. E você fala, caí de novo, perdão, Senhor. Foi bonitinho que dessa vez ele falou, enquanto você estiver ouvindo, se você reconhecer, já vai pedindo perdão. Acho que nunca chegou tanto perdão no céu hoje, por todos aqueles que estavam aqui e ainda os que vão ouvir depois. Mas nós precisamos ser cristão maduro, e isso faz parte dessa maturidade. Aprender como lidar com as situações, como se comportar. Nós devemos olhar para Deus e não por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O culpado não é o outro, o erro do outro não justifica o teu erro. O erro do outro, o pecado do outro não justifica o teu pecado, mas vai ser justamente no meio dessas lutas que você vai poder proclamar as virtudes de Deus. Vai ser justamente porque nós fomos salvos para a glória de Deus. E isso você vê na palavra dele, olha o que está escrito, Colossenses 1:27. A este Deus quis dar a conhecer a vocês, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Um dia todos os homens vão chegar diante de Deus, todos os homens vão glorificar, salvos e não salvos. Todo joelho, Romanos capítulo 14, 11 e 12, está escrito assim, porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Conhecendo as virtudes desse Deus, você tem que ter uma nova perspectiva de vida. A tua vida não está aí acontecendo ao acaso. Isso que chega a você, isso que chega à tua vida, Deus, Ele às vezes até permite, porque no meio dela Ele vai estar trabalhando alguma característica, alguma virtude que você ainda não tem, para ela começar a aflorar, para ela começar a vir para fora. Sabe, quando eu penso nos primeiros cristãos, aqueles homens que não estavam nem aí se eles iam ser cerrado no meio, é brincadeira. Cerrados ao meio, ser lançado em cova de leão. Como é que aqueles caras, eles não desistiam? Como é que eles falavam, para mim viver é Cristo, morrer é lucro? Eles sabiam quem era aquele Deus, eles tinham andado com Ele, eles tinham visto aquelas coisas que estavam falando para Ele, o que vier está tudo certo, se eu morrer, é mais rápido para o céu, é mais rápido. Né? Eles experimentaram, eles vivenciaram, eles andaram, eles foram amados, eles compreenderam qual era esse amor, queridos. Eles sabiam, tinham certeza que se eles buscassem a Deus em primeiro lugar, as demais coisas seriam acrescentadas, Deus daria aquilo que Ele precisasse. Queridos, Deus é Deus de promessa, Deus é Deus que cumpre aquilo que prometeu, Deus é aquele Deus que salva, que quando faz uma ferida, Ele mesmo é aquele que cura, Ele é um Deus que perdoa, o Deus que provê, o Deus que cura, que nos liberta, que nos vê, que ouve a tua oração, o teu clamor. Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é juiz, Ele é justificador, Ele é o príncipe da paz. Você serve ao príncipe da paz, tenha paz em Deus, Ele há de suprir a tua necessidade. Eu creio nisso, mas as preocupações, a correria do dia a dia, as doenças, a falta de dinheiro, os imprevistos têm roubado a nossa paz. O que eu estou propondo aqui para vocês, querido, aprenda a descansar e confiar que no momento certo há de chegar. Vai buscando, enquanto isso, o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar, as demais virão. Não fica só trabalhando, só lutando, só pensando como eu vou pagar, como eu vou fazer, como eu vou sair dessa enfermidade. Deixa que Deus seja, como foi testemunhado aqui. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Está escrito isso. Está escrito, não desvia o teu olho do único que pode resolver, não foge dele, foge para ele, é o que a palavra de Deus diz, mas nós precisamos conhecer quais são as virtudes, porque senão nós não vamos nem nos aquietar, e muito menos falar de quem é esse Deus, que nós conhecemos em situações
totalmente inexplicáveis para a nossa vida. Sabe, Ele nunca, eu tenho repetido isso sempre, Ele nunca te pediu para entender por quê. Ele tem te pedido para você crer, para você confiar. É isso que ele diz. Inclusive porque em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É a palavra de Deus. Mas conhecer o seu caráter, o amor que ele tem por nós, tem que nos levar a lançar fora o medo, porque o amor, a palavra de Deus disse em 1 João 4,18, a palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. Olha só o que está escrito em Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Paulo aprendeu isso e ele deixou escrito para que a gente pudesse ficar tranquilo. Filipenses 3, 8 a 10, só a parte A desse Filipenses, ele fala assim: na verdade, considero tudo como perda. Tem algumas traduções que falam esterco. Eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Nós estamos correndo atrás para trazer as coisas para nós, e ele está dizendo: eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Oh, queridos, virtude, caráter, atributos, fazem parte de quem Deus é. Mas nós precisamos saber em que Deus nós estamos crendo. Mas também precisamos saber que nós estamos sendo transformados em meio a essas situações difíceis. Tem mais de 40 dias que a minha saúde tem sido atacada violentamente, a ponto de eu clamar a Deus: Senhor, eu estou neutralizada, eu não estou conseguindo orar. E aí, nesta hora eu comecei: levanta intercessores. Veio um recadinho no WhatsApp, não demorou nada. Veio um recadinho: você está bem? Está tudo bem com você? Eu não gostei da tua voz. E aí eu falei: eu não estou conseguindo orar. Deixa comigo, eu compro essa guerra. É tão bom você ouvir isso. É tão bom. No final daqueles 4 dias, o mesmo recadinho: agora você pode louvar, tá? Batalha foi feita. Menina, Satanás odeia vocês. Era guerra ali, ó, só com principado e potestade. Deus faz isso com você, faz isso comigo, nós não somos diferentes, meus anjos. Não. O que nós precisamos é o que está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos. Somente assim nós vamos entender que aquelas situações, Ele faz com que elas se tornem aula prática. Tem que ser prática, a tua fé tem que ser prática, sabe? Não foi Deus que criou essas situações, põe isso em mente, tá? Mas Ele sabe como que fazer para que através dela Ele possa se revelar e nos fazer cada vez mais parecido com Ele. Plenitude do conhecimento de Deus, estatura de varão perfeito, maturidade espiritual. É isso que nós estamos pedindo a Deus, precisando. Deus vai usar tudo isso, essa circunstância, para que você conheça mais a esse Deus. Você não está sozinho. É uma promessa dEle para você. Ele segura na tua mão. Não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou teu Deus. É assim que a palavra de Deus diz. E é isso que você precisa querer. Ele quer manifestar a glória dEle, mas Ele também está querendo compartilhar com você. Afinal de contas, você é co-herdeiro de Deus.
Uau! Você é Cordeiro de Deus. As virtudes dele estão sendo trabalhadas na tua vida. Nossa parte, Deus é confiável. Vamos orar? Fica em pé, crianças. Vamos lá. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias, glórias, glórias. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Senhor, o teu povo tem estado tão cansado. São tantas lutas, Pai. São tantas dificuldades. Muitas delas têm gerado medo na vida dos teus pequenos, Pai. Como eu vou fazer? Como eu vou pagar? Como eu vou resolver? A resposta para tudo isso: eu não sei o que Ele vai fazer, mas vai ser perfeito. Porque Ele é perfeito, Ele é confiável, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é fiel. Esse Deus começou um trabalhar na nossa vida. Esse Deus começou com um plano antes da fundação do mundo. Você foi escolhido. E todos os teus dias, por causa da onisciência dele, foram ali escritos. Não é determinismo, ele já sabia o que você iria fazer, passar e escolher. E ele resolveu te escolher, para através de você, as virtudes desse Deus sejam manifestas no mundo caído. Como anda a sua mansidão? Como anda o seu domínio próprio? Como anda a sua longanimidade, a sua paciência? Como anda seu amor, a sua fé? Como anda o seu relacionamento com esse Deus? Queridos, não é o que eu subo aqui para fazer, para falar, mas é o que eu sou com Ele no dia a dia, no meu caminhar. O que essa pregação trouxe para mim como espelho? Que áreas eu fui confrontada, que eu preciso mudar? O que Deus quer retirar de mim? Porque já que eu já morri, agora o viver que eu tenho na carne, eu tenho por causa do Filho amado dele. O que Deus quer retirar da minha vida que não agrada a Deus? O que Deus quer retirar da minha boca, dos meus lábios, as minhas reações? Que falta tem no meu caráter, que está, ao invés de propagar o Evangelho, está afastando as pessoas do Evangelho? Como eu tenho caminhado com esse Deus? Eu confio mesmo nele? Quantas vezes a gente fala, eu sou crente, mas crente até o diabo é. Quantas vezes a gente fala, nós somos cristãos, mas ser cristão é parecido com Cristo, é ser como Ele é falar como Ele falou, é andar como Ele andou, é curar as pessoas. Quanto disso tem feito parte da minha vida desde o momento que eu entreguei a minha vida a Jesus? Desde o momento que eu falei para Ele: Senhor, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Pai, eu oro a Ti, Pai, o Senhor sabe que essa tem sido a minha luta contigo, Pai. Eu oro a Ti, te pedindo, Pai, dá-nos filhos, senão nós morremos, Pai. Mas tem que ser filhos maduros, a hora não é mais de brincadeira. Agora não é mais a hora, Pai, de sermos agitados por toda novidade, todo espírito de engano, pela falsa doutrina que tem entrado no mundo, pela manipulação de homens, que se dizendo pastores, que se dizendo homens de Deus, Pai, estão manipulando a Tua palavra, estão fazendo com que Teus filhos caiam, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muda a minha história, muda a história dos Teus filhinhos, que o Senhor trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Muda a história daqueles que ali nas suas casas, Pai, estão querendo cada vez mais aprender de Ti. Nós não estamos aqui para só pedir, Pai. Nós viemos à Tua casa e estamos sendo transformados de glória em glória, para louvor da Tua glória, para que Cristo seja manifesto ao mundo caído, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que os Teus anjos estejam passando aqui no nosso meio, Pai.
retirando a preocupação, o peso, a ansiedade, o medo, retirando de nós, Pai, os questionamentos, Pai. Nós precisamos ser crentes maduros, Pai. É essa estatura do varão perfeito que nos fará subir, Pai, naquele dia, ao soar da trombeta, Pai. O que precisa ser transformado, Pai? Se é porque eu digo que tenho fé, mas nesse momento eu estou duvidando que o Senhor é confiável, que eu posso aprender a descansar. O mundo diz que aqueles que descansam, que não trabalham, são aqueles que são vagabundos, são aqueles que... E Senhor, quantas vezes nós trouxemos isso para dentro da igreja, Pai? Nós somos daqueles que têm os olhos postos em Ti, porque é do alto que nos vem o socorro, Pai. Para nós, Senhor, a maneira que o Senhor fala é outra. Para nós, o que o Senhor diz, Senhor, é que nós temos que descansar. Em descansar é que está a nossa vitória, Pai. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Sempre foi o Senhor, sempre será o Senhor, sempre será o teu atuar, sempre será o teu agir. A glória é tudo, mas o Senhor nos chama para ser co-herdeiros com Cristo, para manifestar as tuas virtudes por onde nós passarmos. Senhor, ninguém precisa nos acusar, nem o diabo, somos nós que estamos pedindo ao doce Espírito. Revela para nós o que precisa ser mudado, Pai, e com certeza todos que aqui estamos, tem áreas que precisam ser mudadas, Pai. Mas eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que esse Deus não dorme, não dormita, não para o Rei de Israel, não para, Senhor, porque o Senhor tem dado ordem dos teus anjos ao nosso respeito, e nós somos daqueles que não desistem, e nós somos daqueles, Pai, que prosseguimos para o alvo, para aquilo que nós fomos chamados. Eu creio, Pai, que aquele dia nós todos vamos ouvir: vinde bendito do meu Pai, vinde para o descanso eterno. Eu creio, Pai, que ao soar da trombeta nós estaremos contigo, porque o trabalhar que o Senhor está fazendo hoje, aqui e agora, que para muitos está doendo, mas eu sei, Pai, que isso é para o nosso bem. O Senhor é confiável. Nos perdoa, Pai, porque em muitos momentos de luta, a gente fica, por quê? Quando nós deveríamos falar, eu não entendo, mas eu confio, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ela já se renovou nessa manhã, Pai, e nós temos do Senhor o teu sim e teu amém. Cura teu povo, Pai. Cura teu povo, Pai, das lutas, das ansiedades. Cura, Pai. Traz paz, príncipe da paz. E que a gente aprenda a derramar tudo diante de Ti. Tirar as nossas ansiedades e lançar sobre o único que pode trazer para nós a paz que excede a todo entendimento. É isso que eu oro, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que já morreu no nosso lugar. Que o amor desse Deus que eu nem entendo, mas eu agradeço. Porque foi o Senhor que nos buscou, nos escolheu. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Foi o Senhor que disse: ide, fazei discípulos. Sejam meus imitadores. Vocês são a minha carta que eu estou enviando ao mundo, por onde vocês passarem. Sede a minha carta, para que as pessoas possam ver que tem co-herdeiros aqui nesta terra. É isso que eu oro, meu Pai, porque esse amor já foi derramado. Que essa comunhão doce com o Espírito, porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E como é bom ter o Espírito Santo como nosso guia.
como aquele que nos conduz, mesmo andando no meio do fogo da fornalha. O quarto homem estava ali, e Ele continua aqui com cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor disse está consumado, aquela guerra já tinha sido vencida. Nós te agradecemos. Leva cada um dos teus filhinhos na tua paz, que eles possam experimentar a sua companhia, Pai, que eles tenham a experiência de até virar, como se o Senhor estivesse do lado, mas o Senhor está do lado, e é isso que nós te agradecemos, porque o Senhor é confiável, e nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele em quem nós cremos. Vão na paz, Deus os abençoe.